sejam dadas ao nome do Senhor. Você pode assentar-se. Glórias sejam dadas a Deus. Que essa mesmo seja para você uma noite onde Deus esteja falando profundamente ao seu coração. Quero novamente lembrar as mulheres que estejam no próximo sábado. Vocês vão ser muito abençoadas. Aquelas que conseguirem estar de pé no final do culto, bênção, né? Pode ir embora, porque eu tenho certeza que vai ser muita glória, amém? Amém. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao coração de vocês, mulheres. E eu quero parabenizar aqui hoje as esposas de pastores. Hoje, no calendário batista, é o dia da esposa do pastor, amém? Parabéns, você. Há outras esposas de pastor que eu não estou vendo aqui da frente, levanta a mão assim. Tem mais? Glórias a Deus. Deus abençoe. É um grande ministério, cuidar da ovelha mais difícil da igreja, que é o pastor. Então ore muito pela esposa do pastor, não é verdade? E eu não sei, eu entrei em crise alguns anos atrás, porque eu não sei se eu também devo comemorar o esposo da pastora, né? Então eu me sinto também homenageado nesse dia. Glórias a Deus. Queridos, nós temos vindo nesses últimos domingos numa série Intimidade, a Semente da Conquista. Você já sabe, não precisava nem mesmo projetar, mas a gente vai projetar aqueles 4 princípios que nós temos aprendido. Vamos lá? Intimidade. Intimidade gera santidade, que gera autoridade, que gera conquista. Nesses domingos que passaram, nós aprendemos um pouco sobre isso. Aprendemos sobre intimidade na vida de Abel, o culto de Abel, o culto voltado para Deus, para aquilo que agrada ao Senhor, uma vida íntima que tão brevemente foi ceifada, mas que mesmo depois da morte, continuou falando. Tamanha era a intimidade deste homem, A palavra do Senhor o tem por inocente. Também vimos sobre santidade, na perspectiva de amizade com Deus, na vida de Enoque. Enoque, um homem que andou tanto com Deus, que chegou um momento em que o Senhor decidiu levá-lo para si, um amigo de Deus, alguém que andava, e a gente aprendeu coisas que muitas vezes a gente nem se aplica tanto na palavra do Senhor, mas viu o quanto ele foi um profeta na época dele. E quando Judas, o livro de Judas traz a profecia proferida por Enoque, ele não viveu em dias fáceis, em dias que era simples servir ao Senhor, pelo contrário, viveu numa geração perversa. Tanto é que pouco tempo depois da sua morte, o Senhor traz um juízo severo sobre aquela geração através do dilúvio. Aprendemos também na vida de Abraão autoridade, um homem que conquistou o direito de governar, um homem que herdou um nome poderoso, um nome respeitável, autoridade na vida de Abraão. Aprendemos que a autoridade é diferente de poder, é diferente de controle, e como exercer a autoridade, como conquistar a autoridade, através da obediência, da dependência, da perseverança e da entrega sem reservas. Foi o que nós aprendemos na última semana, na vida do servo de Deus chamado Abraão. Hoje nós vamos falar sobre conquista. Finalmente vamos chegar na conquista. Diga comigo, conquista. Vamos lá? Quando o grande dia chegar. Vamos lá, queridos? Conquista. Quando o grande dia chegar. Você está preparado para o grande dia? O grande dia é maravilhoso, Em especial, Aquelas, e aqueles que ainda estão sonhando, em casar, e estão preparando para aquele dia. É interessante, graças a Deus até hoje, eu espero que essa marca não seja quebrada aqui na PIBJC. Eu nunca atrasei para nenhum casamento que eu fui chamado para fazer. Sempre cheguei no horário, sempre, fiquei ali. Mas, querido, já levei espera de mais de 2 horas de noiva. Eu falo, como que
um evento marcado com tanta antecedência, a noiva chega atrasada. Não é verdade? Né? Mas a gente sabe, o dia da noiva é um dia todo especial, né? Eu fico pensando, por que para o noivo parece ser mais simples, né? O noivo parece que é um pouco mais simples, mas o dia da noiva é tão especial, e hoje tantas coisas que cercam esse momento, né? Vai muitas vezes para aquele lugar ali, passar um dia de princesa, para depois cair na realidade vai ser difícil, né, irmãos? Meu pai, passa um dia inteiro, massagem no pé, na mão, né, na orelha e tudo, e não sei o que, maquiagem, banho de flores, meu querido, meu pai do céu, podia ser um pouquinho diferente, que o choque de realidade ia ser menor, né? Daqui a pouco vai ter que enfrentar às vezes uma pia de louça, não é verdade, queridos? Apesar que num bom casamento todo mundo distribui as tarefas, né? Como lá em casa, eu sujo os pratos e ela limpa, é simples assim, não é verdade? Não é verdade, não é verdade, né? Eu sujo e os filhos limpam. Nós vamos pensar sobre conquista, e eu gostaria que nós pudéssemos iniciar por essa promessa tão linda. Você pode ler comigo? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O grande dia, o grande dia. Feche seus olhos. Pai bendito, nós estamos na tua presença. Nós agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra não nos deixa com falta de coisa alguma. Tudo o que precisamos, nós encontramos na tua palavra. Nos alimentamos dela, nos fartamos dela, Senhor. Ó Pai amado, tamanha é a riqueza. Na realidade, nós nem podemos, nem conseguimos, Senhor, extrair todos os mistérios da tua palavra, mas nós te louvamos, porque o teu Espírito Santo nos revela aquilo que precisamos e podemos conhecer. Obrigado, ó Pai amado, porque recebemos luz sobre a tua palavra, e ao receber a luz sobre a tua palavra, no poder do teu Espírito, nós podemos dar passos em direção à nossa jornada espiritual, à nossa jornada de vida, à nossa jornada de fé. Por isso eu te peço que nessa noite não seja diferente, que novamente o Senhor venha, manifeste a tua palavra aos nossos corações, e a gente aprenda uma vez mais Senhor, a dar um passo de mais excelência, de mais proximidade, ó Deus, em direção àquilo que o Senhor preparou, e que nenhuma das conquistas que o Senhor já preparou para nós deixemos de usufruir, ó Pai amado, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai amado, a clareza e a riqueza da tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos, amém. Queridos, nós vamos pensar em conquista. E o personagem que nós vamos usar como ilustração pode dizer, né, para aqueles que conhecem a Bíblia vão dizer: pastor, não é o personagem ideal, né, porque parece que o personagem que Deus nos inspirou a meditar nessa noite, ele é um personagem de transição, mas nós vamos aprender na vida deste homem sobre conquista. Mas para isso a gente precisa primeiro alinhar nosso pensamento de conquista. O que é conquista? John Kennedy disse que não existe, e muitas vezes a gente confunde, né? Conquista é o sucesso, pastor, e ele fala sobre conquista e sucesso da seguinte maneira: eu não conheço nenhuma fórmula infalível para obter o sucesso, mas conheço uma fórmula infalível de fracassar: tente agradar a todos. Mário Quintana diz que o segredo do sucesso, né, o segredo da conquista não é correr atrás das borboletas, mas é cuidar do jardim, para que a gente possa atraí-las. Eu gostaria de lembrar um personagem bem conhecido, Einstein. Ele diz que antes de nós tentarmos ser pessoas de sucesso, temos que tentar ser pessoas de valor, né? Você pode repetir comigo? Antes de ser um homem de sucesso, procure ser um homem de valor antes de ser
um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso. Mas, queridos, é na definição de um servo de Deus que eu gostaria de pensar a perspectiva de conquista, porque nem sempre conquista é sucesso, principalmente aos nossos olhos. Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista em Água Branca, na cidade de São Paulo, e aí eu vou ler o texto, ele é denso, mas é necessário que eu não perca nenhum pensamento. Deus se revela no esvaziamento do poder, para mostrar que o poder e o sucesso não são sinônimos da justiça e da santidade. A nossa existência está justificada, e nós somos dignos antes da riqueza, do poder ou do sucesso, pois nós somos justificados pela graça de Deus, de um Deus que se esvaziou do poder, porque ama gratuitamente a toda a humanidade e a toda a criação. Jesus é um fracasso, porque se para nós sucesso, se conquista, é sucesso, é poder, é riqueza, Jesus vai no caminho contrário, se esvaziando de todas essas coisas, e foi o texto que Camille trouxe para a gente em Filipenses capítulo 2, que este é o sentimento que a gente deve nutrir, que este é o sentimento que a gente deve cultivar na nossa vida, nos esvaziar ao ponto, e nós sabemos que Jesus se esvaziou de tal modo, e foi servo, e obediente, e obedeceu até morte da cruz, que como prêmio, aí sim, Deus o exaltou soberanamente, para que ao seu nome, todo joelho se dobre, toda língua confesse, Ele é o Senhor. Mas a conquista, ela aconteceu no esvaziamento, e não no enchimento. A conquista para a gente, muitas vezes é a tradução de eu vou ganhar, eu vou reter, eu vou acumular. Na perspectiva que nós vamos aprender à luz da palavra, conquista é deixar, é tomar a cruz, é negar. E se nós não equalizarmos a nossa perspectiva de conquista, queridos, nós vamos estar buscando coisas que a Bíblia não nos promete. Eu trouxe algumas visões de conquista, pelo menos de 3 personagens bíblicos. Tiago, o pastor Tiago, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado Tiago já vai trazendo essa perspectiva. Olha, não há conquista sem antes haver um refinamento. Novamente, a gente já lembra, Deus não é questão de tentação. Quer dizer, pastor, vou vencendo a tentação, né? A tentação é obrigação, porque nem é Deus que me tenta. Deus não pode me tentar, Deus não pode ser tentado, diz a palavra no mesmo texto de Tiago. Mas Deus me prova no sentido de me refinar, e muitas vezes Deus vai tirando, para que Ele possa multiplicar em mim a sua própria essência. A segunda perspectiva que nós temos é do apóstolo Paulo. Você pode ler comigo? Não prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Jesus. Esse verso 12, ele faz parte de uma declaração de conquista feita pelo apóstolo Paulo no livro de Filipenses capítulo 3, mas ela começa necessariamente no versículo 7, e ele começa dizendo: olha, o que para mim era lucro, eu considerei como perda, por causa de Cristo. Aquilo para mim que pareciam ser as conquistas, aquilo para mim que era um motivo de eu me mover, eu percebi que isso é nada, e eu tive que deixar isto para poder realmente conquistar. E ele continua: sim, deveras considero
tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, até mesmo o texto mais antigo diz como esterco, para o quê? Para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo própria justiça que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, para poder conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, possa alcançar a ressurreição dos mortos. Daí é que ele entra com esse texto, não que eu já tenha alcançado, mas é para lá que eu estou indo. Você viu quantas palavras relativas à perda, a deixar, Paulo usa na perspectiva da conquista? Paulo, ele tem essa clara consciência de que a conquista na vida espiritual, ela depende de um desprendimento, de um esvaziamento. Se você quer receber algo de Deus, se você quer receber tudo de Deus na sua vida, prepare-se, você vai ter que esvaziar. Irmãos, esvaziar não é fácil. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: esvaziar não é fácil. Não é fácil esvaziar. Irmãos, eu estou sendo submetido a um processo de esvaziamento que não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Tem entendido por que geralmente nos contos de fada a bruxa dá maçã? Irmãos, a maçã é um negócio que é da bruxa mesmo, não é possível. Aquele negócio você come dá fome. Não pode, esvaziar não é fácil. Espiritualmente é mais difícil ainda. Essa semana eu estava assistindo um programa na Discovery, mostrando que o ser humano é composto de 75% de água. E aí, eu fui para a cama satisfeito. Eu não estou gordo, eu estou inundado, não é verdade? Eu estou inundado. Não é fácil, não é fácil. Pedro também nos traz uma perspectiva de conquista, e ele diz, leia comigo: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Irmãos, na linguagem mais formal, mais conservadora, da tradução mais conservadora, diz: recebereis a imarcessível coroa de glória, essa coroa que não perde o brilho. Mas esse é o versículo 4, quando você vai para o 8 ao 10 de 1 Pedro, você vai ver qual é a perspectiva dele de conquista, quando ele diz: vocês têm que resistir ao diabo, sejam sóbrios, vigilantes, o vosso adversário o diabo anda em derredor como um leão que ruge, resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo em todos os seus irmãos espalhados pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não há conquista sem um pouco de sofrimento. Sem pagamento, sem ganho. No pain, no gain. Sem pagamento, eu não tenho ganho. A vida espiritual, é bem verdade, e a gente tem falado isso todos os finais de mensagem, e talvez você já tenha percebido que nós vamos evoluindo na mensagem com um personagem, mas depois trazemos o modelo ideal, e o modelo ideal é Jesus. Todas as mensagens têm sido nessa direção. Nós conceituamos, nós trazemos à luz da Bíblia o conceito exato daquilo que nós estamos pensando, um personagem bíblico para ilustrar, mas para quando a gente quer perceber claramente o que é aquilo, como que a gente pode ver toda a grandeza daquele conceito, a gente olha para Jesus, que é a manifestação completa de Deus. O personagem dessa noite é Moisés, um homem que aprendeu a conquistar o que vale a pena, aquele homem que aprendeu a saber verdadeiramente o que vale a pena, e nós vamos ler o texto bíblico, estamos em Hebreus capítulo 11, agora lá no versículo 23 ao 27, vamos ler, eu leio os versos ímpares e vocês os pares. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Perdão, 24.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Meu pai, sou eu hoje, viu, queridos? Não dá nem para pôr a culpa em vocês aí em cima. Agora todos juntos, pela fé. Você pode dizer, não, Moisés não é a figura do conquistador. Pastor, o conquistador é Josué. É o sucessor de Moisés, é ele que conquista a terra. Na perspectiva do que nós aprendemos até agora, à luz da palavra do Senhor, o que é conquista? Jesus se esvaziando, Pedro falando de sofrimento, Paulo falando de perdas, Tiago falando de provações. Eu entendo que Moisés me ensina 3 grandes lições de quem quer conquistar. A primeira delas é que Moisés recusou, repita comigo, Moisés recusou ser chamado, mas faltou um R ali, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A conquista passa em primeiro lugar por você estabelecer os vínculos reais daquilo que você quer conquistar. Alguém disse, e eu achei isso fantástico, algumas frases elas traduzem algumas verdades tão importantes, e essa frase traduziu exatamente isso que eu quero falar, e ele diz: o mundo é dos espertos, o reino é dos santos. Às vezes você quer ganhar o mundo, mas se você quer ganhar a Deus, se você quer ganhar uma vida espiritual plena, se você quer realmente conquistar a luz da Bíblia, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é recusar. O que você tem que aprender a recusar? Quais são as ofertas? Quais são as vantagens? Moisés não recusou pouco. Moisés não recusou pouco. Moisés recusou algo que era significativo. Ele recusou, queridos, o conforto do palácio de Faraó. Ele recusou que os seus filhos e as suas filhas que viessem no futuro pudessem viver de uma maneira que para muitos de nós seria até um projeto de vida para os nossos filhos, viver na realeza. Ele recusou o conforto, ele recusou, queridos, até mesmo uma história que ele em algum momento poderia ser o sucessor de Faraó, mesmo que não fosse o primeiro na linhagem, mas poderia muito bem isso acontecer. Quando a palavra do Senhor diz, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meu caminho de conquista passa em escolher o lado. Meu caminho de conquista passa em saber o que eu quero realmente da minha vida. Eu digo que muitas pessoas têm dificuldade de casar, porque no casamento o mais difícil não é dizer sim para uma pessoa. Porque lá no altar, né, o pastor, ele pergunta, né, você diz sim para ela, ela diz sim para você. E eu falo para alguns jovens que já estão passando aí da hora, né, de assumir compromisso, eu digo, olha, a dificuldade não é dizer sim para um, é dizer não para todo o resto. E tem gente que não quer dizer não para os outros. Ele até tem vontade de dizer sim para um compromisso, mas não quer perder as outras possibilidades. Na nossa vida espiritual, existem momentos em que nós vamos ter que nos posicionar e recusar, e dizer não, e falar, isso não é para a minha vida. Cara, mas no mundo as coisas funcionam desse jeito. Mas você não precisa ter esses padrões tão altos, ninguém está aí por isso, ninguém mais pode determinar a sua vida. Você vai ter que procurar em Deus o seu significado e a sua significância. Quem eu sou?
Moisés entende quem ele é. Ele não era filho de Faraó de fato, ele era criado por ela, ele não fazia parte daquele contexto de Egito, e nós sabemos que biblicamente o Egito naquele contexto representa a oposição ao reino de Deus, a implantação do reino de Deus, a opressão ao povo de Deus, e ele diz: eu não sou dessa linhagem, eu não nasci para isso, eu não sou parte desse povo. Meu povo é aquele que está sofrendo lá, o meu povo é aquele que está penando, é aquele que está fazendo tijolos, é aqueles que estão morrendo injustamente, esse é o meu povo. Mas ele teve que recusar uma posição. Nós queremos conquistas sem perdas, não dá para levar tudo junto. Jesus já disse: a porta é estreita, a porta é estreita, não dá para levar um monte de bagagem, queridos. E a gente que às vezes quer, em nome da graça e do amor e do perdão de Deus, a gente quer prosseguir na nossa vida espiritual sem deixar para trás nenhuma das bagagens que nós fomos acumulando na vida, no mundo. O segundo posicionamento de Moisés é que Moisés escolheu, repita comigo: Moisés escolheu. Diz o texto: escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Olha que escolha difícil. Ele recusa uma situação de conforto, e o texto bíblico diz que agora ele faz uma escolha profunda, e a escolha é ser maltratado com o povo de Deus. Você já pesou essa escolha na sua vida, no seu dia a dia? Entre reprovar e passar colando, que é o jogo do mundo, você prefere ser maltratado com o povo de Deus e falar assim: não, em nome da minha fé, eu sei que eu tenho que estudar mais, já errei nisso, mas não vou me beneficiar do jogo do mundo? Não, mas está todo mundo beijando na boca aí, está todo mundo, ficando, é isso. Escolher fazer parte do povo de Deus tem as suas consequências. Não dá, queridos, não dá para a gente pensar numa vida em que a gente vai trazer o melhor dos dois mundos à nossa vista. Não, eu quero trazer tudo que eu tenho no mundo espiritual, quero trazer o poder, a graça, a unção de Deus, a salvação, a glória, o gozo, tudo, todas as bênçãos da vida do Senhor eu quero para mim. Mas eu também quero todas as coisas do mundo, eu não quero, as coisas melhores do mundo eu quero trazer, eu não quero perder nada. Não tem. É a lição de Eutico. Eutico estava assistindo o culto da janela, e eu sempre digo isso, falei isso aos jovens num dos primeiros encontros que nós tivemos. Essa é uma posição que muitos jovens têm assumido até hoje, está vivendo a vida cristã na janela. Presta atenção, porque é com você está na janela. Você não quer perder o que está acontecendo aqui dentro, mas está de olho lá fora, não quer perder nenhum dos movimentos. Uma hora você cai e morre, meu filho. Uma hora o sono espiritual bate, você não tem mais forças para ficar sustentando essa vida. Eutico teve sorte porque ele caiu para dentro da igreja, se caísse para fora. Escolheu. E por fim Moisés discerniu, tinha em vista a recompensa, vendo o invisível. Pela fé. O versículo completo diz o seguinte: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. O 26 novamente traz o mesmo conceito. Ele tinha em vista a recompensa. Sabe por que hoje as pessoas não se entusiasmam mais com as recompensas espirituais? Alguém esses dias me parou dizendo: pastor, foi muito bom o dia que nós falamos aqui sobre o céu, sobre as coisas vindouras. Pastor, nós temos que pregar mais o Apocalipse, nós temos que exortar mais as pessoas, e eu entendo isso. Mas sabe por quê? As bênçãos espirituais, as bênçãos futuras não entusiasmam mais, as pessoas não estão nem lendo a Bíblia.
As pessoas não estão mais nem lendo a Bíblia para saber o que Deus tem preparado. Então está trocando com muita facilidade, não está andando por discernimento, está andando por benefício imediato. Isso aqui me deu prazer, isso aqui me fez bem, então eu tomo para mim. Mas você está andando por vista, você está andando pelos seus sentidos. O meu olho viu e gostou. O meu nariz cheirou e foi bom. Eu provei e é gostoso. Eu toquei e arrepiei. Então se os meus sentidos estão me dizendo que é bom, então eu vou trazer para dentro da minha vida. Você não pode andar pelo tato, você não pode andar pelo olfato, você não pode andar pelo paladar, pela visão. Você tem que andar pelo discernimento. Você tem que ver aquilo que é invisível, aquilo que só olhos espirituais podem ver. E você vai só ver isso se você colocar os teus olhos na palavra de Deus. E se não tem contato com a palavra de Deus, querido, tudo fica relativo, e a gente vai construindo um evangelho que é uma aberração, é tudo menos palavra de Deus. A gente cria um cristianismo à nossa imagem e semelhança, e é terrível. Moisés me ensina que se eu quero conquistar, eu preciso recusar, eu preciso escolher, eu preciso discernir. Eu queria te desafiar, conquiste, amém? Conquiste, seja um conquistador à luz das coisas espirituais. Primeiro, conquistes grandes conquistas, lute por grandes conquistas. Você pode ler comigo? Lute por grandes conquistas. Eu queria trazer, você pode ler o texto junto. Pede-me, a igreja que não sonha com missões está fora do foco. A igreja que não sonha, que não perde o sono, queridos, perguntando como que nós vamos avançar daqui 2 domingos, próximo domingo que vem, dia 10, nós teremos a oportunidade de renovar a nossa oferta missionária de fé por mais um ano, e também aqueles que ainda não entrarem na oferta missionária de fé. Vai ser um domingo missionário, de manhã e à noite. Se você não gosta de missões, não venha à igreja. Inclusive, queridos, talvez você até tenha que pensar, se não gosta de missões, se você é a igreja, mas tudo bem, isso a gente conversa semana que vem, porque no pacote não é opcional, não gostar, não amar o que Deus ama. Deus ama as pessoas. Missões, nós temos que estar essa semana todas incomodados. O que eu oferto reflete o que eu quero ver acontecer no mundo. Eu tenho orado pelo Senhor por nações, por povos específicos. Eu estou dizendo sim. Há um movimento que chama-se Movimento dos 7 Montes de influência no mundo. Existem 7 áreas que precisam ser tomadas: a família, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes e a economia. São essas 7 áreas que precisam ser tomadas pela igreja. E quando nós falamos, e nós pastores estamos reaprendendo isso, porque sempre que nós falamos sobre vocação, nós pensamos apenas no monte chamado religião, no monte chamado igreja, e é errado. Nós precisamos levantar vocacionados para todas essas áreas. Nós precisamos levantar maridos e esposas vocacionados para serem um farol de família na vida das pessoas. Nós precisamos, queridos, de pessoas que possam nos representar na política, no governo, em posições estratégicas, para que possa cumprir verdadeiramente a tomada dos montes do governo. Nós precisamos retomar as artes. Nós entregamos todas elas a Satanás, ou a maioria delas a Satanás. As coisas mais lindas que a arte produziu foram produzidas com emblema do cristianismo, e hoje nós abandonamos. Onde estão os pintores? Nós olhamos para a palavra do Senhor, livro de Êxodo, livro de Levítico, aqueles artesãos, todos aqueles detalhamentos de como deveriam ser feitos os tabernáculos, os artistas que produziam bons perfumes, tudo aquilo, querido, porque Deus é que criou toda essa arte. E nós abandonamos simplesmente, queridos, aquilo que nós podemos produzir de maneira artística, entregando ao mundo. Entregamos à mídia.
A TV é do? Completa a frase. A TV é do? A TV é do diabo. Até pouco tempo atrás, tinha crentes que não podiam ter televisão. Ok. Dependendo do que você assiste, do que você faz como opção, até hoje você não pode ter televisão. Mas aonde está o posicionamento do povo de Deus em relação a tomar as mídias, a poder conquistar esses montes, a economia, e aí nós poderíamos falar de tantas outras coisas, mas lembre-se disso. Você pode escolher o seu monte aí hoje? Você pode orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero conquistar esse monte, eu quero ser um reitor de uma faculdade, eu quero ser, Senhor, um homem usado pelo Senhor, eu quero ser uma mulher usada pelo Senhor, eu vou começar como uma professora, eu vou fazer diferença, Senhor, eu vou dirigir uma escola, eu vou mudar a minha comunidade, em todas as áreas, levantar pessoas, juízes que julguem essa nação. Aonde estão aqueles que vão ser os melhores alunos em direito, que vão ganhar espaço para julgar nos tribunais dessa nação? Onde vamos assumir as conquistas desses montes de governo e de influência que nós temos na humanidade? Segundo, lute por conquistas eternas. Diz o texto, você pode ler? Queridos, nós, porém, é incorruptível ainda. O mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, quando o grande dia chegar, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, queridos? Lute por aquilo que é eterno. Lute por aquilo que vai ser legado para a próxima geração. Lute pelas pessoas que você um dia verá lá no céu e que vão desfrutar da eternidade, porque a sua vida, a sua atitude, a sua oferta, a sua pregação, o seu testemunho fizeram diferença e mudaram a história das pessoas. Lute por aquilo que é eterno. Às vezes você pode ser conquistador, né? Eu lembro de uma história de uma demolição do prédio, que iam fazer uma demolição de um prédio, e tem que fazer aquela última revista, para ver se não tem alguém ali no prédio, alguma coisa que precisa ser tirada, uma pessoa principalmente, e quando eles estavam ali buscando, encontraram atrás de um guarda-roupa, um esqueleto com uma medalha, dizendo: Manuel Joaquim, campeão mundial do esconde-esconde. Estava escondido até aquela hora. Grande conquistador, mas de conquistas que não fazem diferença. Você está lutando por que tipo de conquista? Você vai poder dizer lá na frente: valeu a pena o combate, valeu a pena o combate, valeu a pena a causa, valeu a pena o esforço que eu empreendi nisso aqui. Era só isso que eu queria, era só um canudo na mão. Essa era a grande conquista, ou essa é a porta de entrada para tudo que Deus vai fazer através da minha vida. Era só isso que eu queria, um bom salário, era esse o ponto final, era essa a conquista. Eu conquistei um bom cargo, um bom concurso público, era isso, foi para isso que você foi chamado. Lute os combates que valem a pena, tem uma perspectiva eterna, tem uma perspectiva espiritual da sua vida. Mantenha aquilo que foi conquistado. Lute para não tirarem, para que o inimigo não venha a tirar aquilo que você conquistou. Você pode ler o texto? Não permita que aquilo que já fazem parte das conquistas, lembra os primeiros dias do seu amor com Jesus, da sua vida com Jesus, como aquilo era tão importante, como aquilo era tão lindo, mas daqui a pouco voltam alguns maus hábitos, volta um palavreado que já tinha ficado pregado na cruz,
volta comportamentos, voltam modelos de coisas que na sua vida já eram passados, que foram lavados. Lembra os primeiros dias, o efeito do sangue de Jesus sobre a sua vida, e todas aquelas coisas saindo, toda aquela limpeza sendo feita, mas gradativamente uma coisinha ou outra volta, um sentimento ruim, uma mágoa, um palavreado, um vício. Não permita que aquilo que já foi conquistado na cruz para a sua vida seja novamente estabelecido. Não permita nenhum ponto de contato de Satanás em sua vida. João 14:30, já não falo muito convosco, disse Jesus, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim, e eu não tenho nada com ele. Não permita pontos de intersecção entre a sua vida e a obra de Satanás. Mantenha ele longe da sua história. E finalmente, se aproprie de tudo o que Jesus conquistou para você na cruz. Amém? Você pode ler comigo? Se aproprie do que Jesus conquistou na cruz. Eu gosto e eu tenho falado sobre isso, e por mais que seja teologia, é muito importante nós como crentes saber o que Jesus conquistou na cruz. O que ele foi? Só um homem bom que morreu lá e não tinha pecado? Não, o que não é pouco. Mas Jesus estava cumprindo ali um grande plano de Deus para trazer a mim e a sua vida de volta. E muitas vezes eu não vivo tudo que Deus tem para mim, porque eu não me aproprio de todas as promessas de Deus que se cumpriram na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, para a minha queda moral, Ele providenciou, Ele conquistou redenção. Como? Porque eu era escravo da lei, porque eu era escravo do pecado, mas Ele conquistou liberdade e vida plena, e resgatando com o seu sangue, eu posso dizer, eu sou livre. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Você só pode dizer isso hoje, porque o Senhor Jesus conquistou isso para você na cruz do Calvário. Ele conquistou para a minha rebeldia contra Deus. Jesus conquistou reconciliação. Diga, reconciliação. Ele me reconciliou. Ele não apenas pagou o preço e disse, olha, você já não tem mais o peso do pecado, mas fica longe, já fiz demais por você. Pelo contrário, Ele me redimiu, Ele pagou o preço e disse, agora eu quero você perto, não quero você morando longe, não quero você em outros ambientes. Colossenses 21:20 diz, porquanto por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Jesus é o imã que liga o mundo, o universo, a sua vida a Deus. Minha situação era rebelde, lembra do filho pródigo? Era aquela situação, rebelde, longe da casa do pai, revoltado contra Deus, mas Ele me adotou como filho legítimo, e para dizer, você é propriedade de Deus, Ele me selou com o Espírito Santo da promessa. Olha o que Efésios 1 diz, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14, é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Diga, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filha. Fala assim mesmo, você é filho, você foi reconciliado com o Pai, e o Pai colocou sobre você o selo do Espírito Santo de, Ele é meu filho, ninguém toca. O inimigo não pode tocar. Se quiser, e você não vai ser burro de convidá-lo para vir, ele não pode, ele rodeia, ele pode querer te oprimir de alguma maneira, mas ele não pode tocar, porque você tem o selo, você tem a marca, você é coberto com o sangue de Jesus, e é selado pelo Espírito Santo da promessa. É assim que você é filho de Deus, não é bastardo, não está largado, você tem um Pai que cuida da sua vida. Aleluia, sejam dadas ao seu nome. Ele é o seu Pai, diga, Ele é o meu paizinho, Ele é o meu paizinho. Abba Pai, paizinho querido, eu sou filho. Agora vai ficar mais forte, mais difícil de dizer, porque para minha condenação, Jesus conquistou justificação.
Diz lá Colossenses 2, 14 e 15, olha esse texto, queridos, e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, e foi na cruz que Jesus Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Jesus pegou todos os seus inimigos, a começar da morte, amarrou e adentrou os portões celestiais, e todos eles já estão presos, vencidos pelo poder do sangue de Jesus. Ele pagou a conta que era impagável. Você, nem eu, nem ninguém teria as condições de pagar. Nós estamos devedores de uma conta impagável. Ele pagou com o seu próprio sangue, rasgou o escrito da vida, conquistando a autoridade na cruz. E você pode dizer, nele, você pode dizer, eu sou justo. É difícil, mas diga, eu sou justo. Ai, que pesado. E o inimigo não quer que você se sinta assim. Sou livre, glória a Deus, eu sou livre. Sou filho, ai que bonitinho, eu sou filho. Mas você foi justificado, e quem é justificado é tornado justo por aquele que justificou. Você é justo, não por você, não porque você fez algo, mas porque o sangue de Jesus te justificou, querido. E não somente isso, para a nossa profanação, nós que tínhamos profanado o sagrado de Deus, Jesus conquistou santificação. Éramos separados de Deus pelo pecado, mas Ele nos concedeu acesso livre ao Pai. E diz o versículo 19 de Hebreus 10, depois você leia lá na sua casa, Hebreus 10 de 15 a 20, eu vou ler o 19 e o 20, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Diga, completa liberdade. Diga, a minha oração e a oração do pastor tem o mesmo poder. Eu entro com completa liberdade no Santo dos Santos, pelo poder de Cristo Jesus. Não tem crente coração mais forte. Alguém diz, pastor, você pode fazer uma oração forte? Só tem uma oração forte, e ela é feita no nome santo de Jesus, porque nesse nome há poder para toda a vida, para todos os milagres, e você tem acesso nisso. Antes de pedir para alguém colocar a mão na sua cabeça, e nós precisamos fazer isso como atitude de humildade, de receber a oração dos outros. Lembre-se, você foi santificado em Cristo Jesus, querido. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos. E diz mais a palavra, aquela cortina que separava, e por essa cortina nova, o seu próprio corpo, o próprio corpo de Jesus, é a cortina que nos abre um novo e vivo caminho. Aleluias, como eu te amo, Jesus. Diga, eu sou santo, eu fui santificado em Cristo Jesus. Eu sou livre, eu sou filho, eu sou justo, eu sou santo. Essa foi a obra que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Quando o inimigo fizer falar, você não consegue, você é fraco, você é um perdedor, você já perdeu, olha, você vai cair novamente. Lembre e traga sobre a sua vida a obra da cruz. Você não vai lá na sua força, na sua coragem. Agora está aqui, olha, está aqui o bonzão, olha, está aqui a irmã de oração. Ninguém pode comigo, não, querido. Todas as vezes no mundo espiritual que eu me apresento, eu vou, queridos, coberto no sangue e no nome poderoso de Jesus. E diante dele, Senhor, todo inimigo cai. Quer viver em vitória? Conquiste, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Você tem dúvidas? Deixa eu te lembrar, vai se colocando em pé. Isaías 41:10. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei pela sua mão, com a minha mão direita vitoriosa. Amém? É o pai que chama para o filho, segura a mão do pai, e a gente vai entrar nessa, e fica tranquilo,
essa mão aqui nunca perdeu uma batalha. Você ainda tem dúvidas? Romanos 8,37, essa você sabe de cor. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Eu não sei, queridos, quanto é ser mais que vencedor, mas se já ser vencedor é muito, com o Senhor você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque você já entrou no jogo com ele ganho. Você olha para o seu irmão e diga uma coisa muito simples para ele: olha, eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus, ninguém pode. Glória a Deus. Você acha que vale a pena? Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Ah, querido, pensa nisso. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Essa é a versão na nova linguagem de hoje, mas a versão atualizada e corrigida diz: ele saiu vencendo e conquistando. Eu vi o céu aberto, Apocalipse 19, e eis que um cavalo branco, e o que estava sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tantas coroas que não podiam se contar, e um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste tingida de sangue, e um nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é a própria Palavra de Deus. Por isso que o mesmo João revela lá no seu livro: eis que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito, se fez por meio dele, e nada do que se fez sem que fosse por intermédio dele. Ele é a própria Palavra de Deus. É por isso que o Senhor, ao criar o mundo, diz: haja luz, haja isso, haja aquilo. O Senhor cria por meio da palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Diz ainda o texto em Apocalipse: e seguiam os exércitos que estavam com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações, pois ele as regerá com firmeza, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lute pelo que vale a pena. Conquiste, deixando para trás o que não compensa. Viva os planos de Deus, mesmo quando você não entende os caminhos que Deus está fazendo na sua vida. Mantenha fidelidade, porque vale a pena, vale a pena. Você pode cantar isso? Eu não compreendo, Senhor, os seus caminhos. E nesses momentos o que eu te dou é a minha adoração, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluia, adore ao Senhor. Leva
Deus. Sim, Senhor, valeu a pena. Glória a Deus por isso. Nós possamos lutar para conquistar e manter aquilo que conquistamos em Cristo Jesus. Amém? Você que nos visita, que é a primeira vez que nos visitas, nós temos uma sala VIP ali te esperando. Temos irmãos queridos lá, próxima à saída ali, tem uma lembrança. Preparamos um lanchinho gostoso para você. Então, se você está aqui e nos visita pela primeira vez, não deixe de ir até ali a nossa sala VIP. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que conquistou tudo, que conquistou liberdade e o poder de sermos filhos, de sermos justos, de sermos santos, que as consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou para o dia da promessa, estejam com todos que estão aqui neste lugar, reunidos aqui e também espalhados por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, tenha uma semana de vitórias na presença do nosso Deus. Amém? Deus os abençoe.